Bom, a ideia dessa nossa conversa é fazer uma apresentação do dossiê Moçambique em Perspectiva, falando um pouco de como ele apareceu e quais foram as primeiras formulações do dossiê e um pouco quais foram as respostas que o dossiê teve, não é, em termos de entrada de artigos e a caracterização desse dossiê. Né? Acho que as primeiras formulações vieram no ano 2013, que foi um ano significativo para os estudos históricos a respeito das sociedades africanas feitas aqui a partir da experiência brasileira. Né? Em 2013, a gente teve os 10 anos da Lei 10.639, que foi a lei que introduziu a obrigatoriedade dos estudos africanos e da cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio no Brasil. 2013 e 2014, as primeiras formulações de criação de uma associação nacional de estudos brasileiros, de estudos africanos no Brasil, desculpe, e que é a AB África, né? E formada em 2015, principalmente, de certa forma, uma época de consolidação dos estudos africanos no Brasil e uma guinada em direção ao Índico. Acho que até então os estudos sobre as sociedades africanas se limitavam um pouco aos estudos do Atlântico, né? E acho que a partir desses anos um interesse cada vez maior a respeito da história da África Austral e das relações Brasil e Moçambique e da participação de Moçambique, de pesquisa sobre Moçambique aqui no Brasil. Acho que na USP também um movimento de incentivo a esses estudos africanos, sobretudo com a criação do Núcleo de Estudos e de Pesquisa Brasil-África, que é o nosso NAP, de incentivo da Pró-Reitoria de pós-graduação e de graduação, fornecendo bolsas de estudos. Então, uma época mais ou menos em que os estudos africanos e esses estudos históricos a respeito das sociedades africanas da África Oriental vieram à tona. Bem, o dossiê tem como subtítulo, né, Histórias Conectadas, Interdisciplinaridade e Novos Sujeitos Históricos. E dentro desse contexto que a Cristina destaca, de 2013 para cá, que são os 10 anos da lei, etc., o campo dos estudos africanos se encontra, então, diante de uma necessidade de refinar suas metodologias, as suas perspectivas teóricas, para conseguir um salto qualitativo, para adensar ainda mais as pesquisas, para poder aprofundar e, assim, inflexionar mesmo o campo. E, então, a interdisciplinaridade ela surge como uma necessidade, né, nos estudos africanos desde sua gênese, mas nesse momento em específico, no Brasil, ela se apresenta como uma necessidade, a necessidade de radicalizar essa interdisciplinaridade, né? De realmente trocar com as outras áreas das ciências humanas e, a partir daí, conseguir novas sinergias de modo a contribuir para o avanço do campo, né? E essa focalização dos novos sujeitos históricos, né? Indivíduos e grupos que antes não estavam sendo focalizados ainda nessas primeiras gerações de africanistas e que agora se tornam o objeto de estudo dentro dessas pesquisas. Então, grupos como os colonizados, as mulheres, os escravos, os camponeses, são grupos que estão cada vez mais sendo trabalhados pela historiografia, tanto no campo da história, né, da história social, mas também das outras áreas das humanidades, então a antropologia, o cinema, a literatura, que vai focar, então, os camponeses, as mulheres, os colonizados, né, os trabalhadores das minas, adensando, assim, complexando o que a gente conhece sobre a África dentro das humanidades, né, dentro de todas as áreas. E daí, nesse sentido, pensando ainda sobre interdisciplinaridade, um dos exemplos dessas pesquisas
é o próprio trabalho da Lia, né, que foi desenvolvido em Moçambique, em Portugal, Alemanha, etc., consultando vários lugares, mas que tem essa verve já de ser interdisciplinar, né, Lia? Se você quiser falar um pouquinho. Sim, então, em 2012 eu fui contemplada com uma bolsa do NAP, Brasil-África, e essa bolsa de pesquisa de campo me permitiu fazer as primeiras pesquisas em Moçambique. Então, antes de ir para os arquivos portugueses, eu estive na cidade de Maputo pesquisando no Arquivo Histórico de Moçambique, pesquisei também no ARPAC e comecei a pesquisar a comunidade de Maconde, que é o grupo étnico que eu estudo na minha tese de doutorado, na própria cidade de Maputo, né? Então, nessa ocasião, eu comecei também a estabelecer contato e uma rede com intelectuais, pesquisadores de Moçambique, né? Então, foi a partir desse diálogo também que eu estabeleci com esses professores, principalmente da Universidade Eduardo Mondlane, foi que a gente teve a ideia de fazer um convênio, né, um intercâmbio, na verdade, por meio do projeto da CAPES e com as universidades de língua portuguesa. E aí esse elo, essa relação que a gente estabeleceu, né, com os intelectuais moçambiques, ele começou a se consolidar a partir desse momento. Eu acho que é importante falar desse programa de intercâmbio que o Departamento de História teve com a Universidade Eduardo Mondlane e que vigorou entre 2013 e 2017. Né? Foi um programa financiado pela CAPES e pela AULP, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, né? Que permitiu uma ampla mobilidade de alunos de graduação, de pós-graduação, de docentes, estreitando então e permitindo não só o diálogo com os intelectuais e com os professores e pesquisadores de Moçambique, né, como principalmente o acesso dos nossos estudantes, dos nossos pesquisadores aos acervos africanos, ou seja, a experiência de mobilidade, financiamento pela CAPES e pela AULP, né, desse programa de mobilidade entre as duas universidades permite a ida de alunos e a vinda de professores para cá. Né? E aí, estreitando, né, diálogos, como, por exemplo, com a professora Tereza Cruz e Silva, da Universidade Eduardo Mondlane, ou Isabel Casimiro, né, que mostraram, de alguma forma, novas formas, né, de realizar pesquisas sobre as sociedades africanas. Eu acho que esse contato com os intelectuais e os profissionais de arquivo e historiadores de Moçambique deu a gente que faz pesquisa de África aqui a partir do Brasil, né, um horizonte muito mais largo, né, em termos de temas a serem contemplados, arquivos a serem consultados. Então, acho que a gente ganhou muitíssimo, né, com essa ida à África e que foi permitida a partir desse projeto de intercâmbio. Inclusive na própria questão da interdisciplinaridade, novamente, né? Porque as pesquisadoras de Moçambique, a intelectualidade no geral, ela tem uma gênese que é muito marcada pela interdisciplinaridade, pela própria necessidade, né? A Academia Eduardo Mondlane, ela se consolida como um centro de estudos históricos, centro de estudos africanos, no pós-independência, né, com alunos recém-formados que vão então a campo fazer pesquisa. Então é muito interessante porque a Tereza Cruz e Silva, por exemplo, que é uma historiadora já muito experiente, ela faz pesquisas de campo na antropologia, né? E quando se pergunta para ela, mas como você vai a campo? Ela fala, bom, o campo é de todo mundo, o campo não é do antropólogo só, né? Então, existe essa efetivação da interdisciplinaridade de um jeito muito interessante no cotidiano das atividades acadêmicas, né, em Moçambique. Eu acho que a gente tem muito que olhar e aprender, né, com esse cosmopolitismo deles também, que estão conversando com diversos países do sul global, mas não apenas. Então, essa circulação muito grande e essa interdisciplinaridade realmente radicalizada, né, no ofício, e então acho que a gente também ganhou muito nesse aspecto, né, com essa troca com elas. Com certeza, e se reflete também na própria chamada do dossiê, né? Então a gente
exprimiu nosso desejo de contemplar artigos que dialogassem com diversos campos, né? Então, a história em diálogo com as artes, com a literatura, com a antropologia, e isso se reflete no dossiê que a gente está em processo de construção. A chamada foi feita nos finais de 2017, nos inícios de 2018, né? E tinha exatamente esse objetivo, de captar essa produção recente a respeito de África Austral, né? Ou seja, a nossa intenção era alargar essa perspectiva, né, de disciplinar, colocando Moçambique dentro dessa esfera de África Austral, né? E chamando pesquisas de áreas diferenciadas, não é? Ou seja, é uma chamada ampla, não é? E restrita no sentido de conseguir entender um pouco como é que era como é que está, né, o campo de estudos da África Austral aqui no Brasil, em Moçambique, em Portugal, né? E a resposta a essa chamada foi, de certa forma, impressionante, porque a gente teve pelo menos 25 textos e artigos, né, inscritos no dossiê, não é? Ou seja, artigos que responderam à chamada do dossiê, né? E desses 25 artigos a gente acabou selecionando 12, né, que atualmente compõem o dossiê Moçambique, né? Esses artigos estão em processo de elaboração, alguns já estão online e outros na reta final de edição, né? É importante dizer que os 12 artigos foram escolhidos a partir das normas usuais da revista de história, ou seja, obedeceu-se a pareceristas externos, né, duplos cegos, ou seja, foram artigos que foram selecionados dentro, né, dos padrões normais, dos padrões usuais da revista de história. Então, são esses 12 artigos que vão sair até pelo menos o final do ano, né? E 5 deles já estão online nessa ideia da publicação contínua, né, que a revista de história segue atualmente, né? Acho que é importante dizer que todos os artigos que fazem parte do dossiê, né, eles têm uma característica, ou seja, eles têm esse logo, né, que identifica os artigos dentro do conjunto dos outros artigos da revista de história, né? Esse logo esse desenho é muito expressivo, porque é um detalhe de uma estilogravura de um artista, de um escultor da região de Pemba, que foi entrevistado pela Lia, né, quando ela fez a pesquisa dela, que chama Matias Mitundo. Então, é um logo que vai acompanhar, não é, todos os artigos que saem dentro do dossiê. De uma forma geral, a gente, né, recebendo esses 12 artigos, a gente consegue perceber pelo menos 2 grandes grupos de artigos, né? Um primeiro grupo de artigos feitos por historiadores ou estudiosos mais experientes, ou seja, estudiosos que têm uma larga experiência no trato dos temas da África Oriental e da África de Moçambique e da África Austral, né? E um segundo grupo de pesquisadores mais jovens, pesquisadores que desenvolvem atualmente as suas pesquisas e doutores e recém-doutores, principalmente, que têm as suas pesquisas em curso, né? Então, acho que esses 2 grandes grupos de historiadores mais experientes e outros mais jovens ou que têm pesquisas mais recentes, né? Acho que no primeiro grupo eu queria assinalar a presença de alguns colaboradores desse dossiê, né? Em primeiro lugar, a professora Rita Chaves, aqui do Departamento de Letras, com um artigo bastante interessante sobre a relação entre memórias e história, trazendo à tona principalmente autobiografias de homens e mulheres que participaram das lutas
pela independência, não é? E que atualmente dão uma base testemunhal para se analisar o processo de independência, como é que ele foi realizado e quais foram as experiências em curso, não é? Um texto também do professor Edward Alpers, professor da Universidade da Califórnia, da UCLA, da Universidade de Califórnia, sobre a história marítima de Moçambique e as relações de Moçambique com o Índico, né? As relações de Moçambique dentro desse conjunto de sociedades que formam, que se relacionam por meio do Índico, né? É um artigo bastante interessante, onde o professor Alpers trata não só de culturas de pesca, culturas marítimas, desde pesca artesanal até a pesca industrial, pesca da baleia, atualmente em voga, como também todas as relações de trocas com as outras sociedades que compõem esse universo índico, né? E um terceiro artigo do professor Silvio Correia a respeito das transformações que ocorrem na cidade de Lourenço Marques, à época colonial, atual Maputo, né? E transformações que transformam Maputo ou Lourenço Marques numa cidade colonial, moderna, limpa, ampla, né? E nesse artigo o professor Silvio fala da introdução, né, de hábitos de lazer praianos, né, dessa conversão da cidade de Lourenço Marques, a joia do Índico, né, num lugar de lazer, principalmente da população branca colonial, né. Ele faz esse estudo a partir de cartões postais, cultura visual, revistas ilustradas, então um artigo que dá um aspecto interessante para essa reformulação da cidade africana numa cidade colonial. É importante a gente lembrar que no dossiê também tem um artigo do João Paulo Borges Coelho, que é um historiador e romancista já bastante conhecido, né, de Moçambique, e ele também vai compor esse dossiê com uma revisão da literatura que tem sido produzida sobre as lutas de independência de Moçambique, né? Então ele vai identificar a existência de um script, né, que ele vai chamar de script da libertação, que é como se fosse um modelo de narrativas que são reproduzidas por esses estudiosos, essas pessoas que estão publicando sobre a independência de Moçambique, né? E é interessante que esse artigo ele é publicado em inglês numa revista da cidade de Cape Town, a revista Cronos, em 2013, né? Então chega aqui no Brasil alguns anos depois, mas ele é bastante atual e ele dialoga bastante também com outro artigo bastante conhecido do João Paulo Borges Coelho, que se chama Abrir a Fábula, né? Então é com grande alegria também que a gente tem a contribuição desse historiador tão importante de Moçambique. E excelente romancista. Né? Excelente romancista. Professor da UEM, literato, romancista, historiador, não é? uma figura teórica muito importante para a gente pensar o processo de independência, né? E a construção da nação e a questão dos arquivos e a atuação da Frelimo, ou seja, um artigo, né, relevante para os estudos a respeito do tema. E no segundo grupo a gente tem artigos com temas bastante diversos, né? Sempre dialogando também com outras áreas, então são artigos que também transitam pela interdisciplinaridade, né? Então a gente tem desde artigos sobre expressões culturais de Moçambique, passando por artigos que vão tratar mais sobre a independência de Moçambique. A condição de vida dos camponeses, sobre o colonialismo, a brutalidade, que foi o colonialismo português. Também artigos que enfocam biografias históricas, né, através de uma biografia como janela para uma história social de diferentes períodos. E é interessante nas biografias porque fala da experiência transformadora
da ida à África, né? Então, um dos artigos fala sobre um médico missionário suíço e a experiência que ele tem na corte do último rei de Gaza. Então, um artigo que pega principalmente século XIX, né? A segunda metade do século XIX, e outro artigo sobre um cônsul brasileiro e a sua experiência defendendo os mercadores brasileiros, os mercadores de escravos brasileiros que atuam nessa costa índica, né, e que tentam de alguma forma burlar o controle das autoridades britânicas na coibição do tráfico de escravos, né? Então, duas biografias, uma referida à segunda metade do século XIX e a outra à primeira metade do XIX. Tem ainda, o dossiê tem um artigo sobre cinema, né? De novo, essa questão das áreas das humanidades sendo contempladas. Um artigo de antropologia também bastante interessante, que enfoca a questão das mulheres, né? Da agência feminina dentro de Moçambique. E acho que o conjunto dele, a composição do dossiê, é muito interessante pensar nesses grupos, tanto porque são pesquisadores, né, com níveis diferentes de experiência, mas também porque a leitura do conjunto justifica a chamada, num certo sentido, que a interdisciplinaridade está muito bem colocada e ela adensa o conjunto, né? Quando a gente entende um pouco mais de cinema, um pouco mais de antropologia, os próprios textos históricos começam a fazer mais sentido e vice-versa. Então, acho que a composição, a totalidade deles, a gente acaba conseguindo fazer certas conexões e sinergias a partir dessas leituras. Né? Sim. Então, acho que é isso. Acho que o dossiê resultou num conjunto bastante expressivo e a gente tem presente pesquisas que foram desenvolvidas em Moçambique, no Brasil e algumas em Portugal também. Então, temáticas diversas entre si. A questão da interdisciplinaridade, que eu acho que é o grande horizonte ou o grande desafio dos estudos históricos feitos a respeito de sociedades africanas. E é isso, acho que a gente tem diante da gente um ótimo dossiê, e aí eu convido todos a fazer essa leitura, que eu tenho certeza que vai ser extremamente agradável e produtiva. Fechou. Legal. Fechou. Gente, parabéns. Ai, cruz credo.